De volta com mais Papo em Dia. Muitos assuntos, muitos temas. Agora a gente vai falar sobre distimia. A tristeza persistente com Gisele do Vale, ela que é psicóloga. Já é conhecida nossa aqui, né, gente? Bom dia, viu? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, bom dia, Gi. Primeiro, vamos entender o que significa essa distimia, né? E a diferença entre distimia e depressão, que eu fiquei super curiosa. Tá. A distimia e a depressão, elas são as duas coisas, porém com intensidades e períodos diferentes. O que isso é bem importante para as duas situações. Por quê? A depressão a gente conhece como crises, como episódios, né, de muito sono, não escova o dente, dorme, não quer sair, né, dorme demais, não quer sair. Mas essa é uma depressão que é aquela que tem essas características bem clássicas. Porque eu conheci Isso. gente com depressão que ia trabalhar. Exato. E que a gente falava, nossa, mas como assim eu tava com depressão? Nem parecia. Porque assim, tem várias características diferentes. Outro dia você volta pra falar dela. Porque não tem só essa de ficar na cama e não querer escovar o dente, né? Não, e exatamente onde a distimia ela entra. A distimia ela é muito caracterizada porque ela vai roubando a sua alegria aos poucos. Imagina que essa depressão mais forte, que a gente chama depressão maior, ela vem em ondas. A depressão distimia, ela vem numa reta, ela vem serena, ela vai tirando a sua vontade de viver, o seu prazer. Então você faz as coisas, você trabalha, você dirige, você tira uma foto. Você até sorri. Você sorri, Mas você funciona, mas você não tem alegria, não tem prazer no que você faz. E tem uma história bem interessante que eu veio um paciente para mim. E ele veio com um diagnóstico que ele estava enxergando a vida cinza. Ele estava num estado de depressão tão grande há tantos anos que ele não via mais cor. Então ele tinha passado no neuro, já tinha passado no psiquiatra, já tinha passado no oftalmologista e na verdade é uma condição da depressão. Nossa, não vou imaginar isso. Eu tô vendo tudo colorido, gente, misericórdia. Tô bem. E, por exemplo, como que a gente consegue distinguir a distimia de uma tristeza normal? Porque tristeza faz parte da vida, né? Não tem jeito, a gente vai ficar triste. Não tem como. Então, como que eu sei que é uma distimia, que é um transtorno, né? Eu falo, meu Deus, será que isso é distimia ou será que é tristeza normal mesmo? A primeira coisa que a gente precisa analisar é quanto tempo eu tenho esse estágio. Então, a distimia, você precisa estar nesse estágio pelo menos uns 2 anos. 2 anos? 2 anos você fica, porque assim, ela é muito sutil. Ela vai te roubando a alegria, ela vai te roubando os momentos de prazer. Então, você tem que ficar nesse estado por pelo menos uns 2 anos. A tristeza... Nossa, mas é bastante, não? É bastante. Aí eu fico triste um dia, eu já fico chateada, porque eu perdi um dia na tristeza. Exato. Mas aí eu já quero levantar, entendi. 2 anos é bastante tempo. A tristeza existe, mas a tristeza é uma emoção, tal como a alegria. Por exemplo, a distimia tem um motivo, né? Por exemplo, um trauma, uma separação, a morte de alguém, né? A fase de luto, né? Porque a tristeza tem. Você não fica triste, ai, acordei triste. Eu acho que não, né? Não sei. Não, a tristeza tem seus motivos, mas é aquele motivo assim, é uma emoção pontual, Tá. Né? Eu fiquei triste como alegria, tive um momento de alegria, mas você é uma pessoa feliz. Sim. Já na tristeza, você não é uma pessoa o tempo inteiro triste, uma pessoa o tempo inteiro não. Você tem a tristeza. Mas a distimia não, ela vai te roubando essa alegria. Então pode ser gatilhada por uma série de coisas, perder o emprego, ou o emprego que não está te deixando feliz, você vai até trabalhar, você até produz. Mas você está sempre triste, você está sempre com sono, está sempre reclamando, nada para você tem motivos de alegria, comemora o aniversário, mas sem alegria nenhuma, então existe sim esse momento, esse recorte. Ó, eu vou agora complicar a sua vida. Vamos Como lá. a gente sabe que a pessoa tá com distimia e porque tem gente que é melancólico, por natureza. Fica feliz, a pessoa, ela gosta daquilo, ela sente prazer, ela sente bem, ela não sente tristeza, mas ela é uma pessoa melancólica. Não tem gente que é assim, eu conheço várias, que eu achava que tinha problema, tristeza, deve ter depressão. Não, a pessoa é melancólica mesmo, gosta dessas coisas mais, ó céus, ó vida, o tempo todo, é uma pessoa mais devagar. Como que a gente consegue detectar isso, né? A diferença entre melancolia, de quem já é melancólico, né, e a distimia? Então, é uma diferença realmente muito sutil, mas não é natural e nem é funcional uma pessoa viver a vida sem grandes emoções. Tá. Não é natural, né? Uma pessoa o tempo inteiro está infeliz, não vibrar as coisas legais da vida, não ter vontade nem prazer de fazer uma viagem. Tem pessoas que estão numa viagem, tá conhecendo,
né, um lugar novo, um lugar super bonito e tá assim, eu preferia estar no hotel. Existe, e aí você fala, aí ela até é confundido mesmo, mas é meu jeitinho de ser. E na verdade não, a pessoa está numa tristeza, porque como que você planeja uma viagem, está feliz planejando uma viagem, está na viagem e não consegue ter esse momento de alegria profunda. Então não é funcional. Então assim, essa questão de, sou melancólico, é o meu jeitinho de ser, observa porque realmente não é normal. Bom, fizemos como que é o diagnóstico da distimia? O diagnóstico ele é feito por um olhar clínico. É importante você ter um acompanhamento ou com um psicólogo ou com um psiquiatra que ele observe isso. Então normalmente a pessoa chega com esse discurso, olha, eu estou muito triste, eu estou aflita, eu funciono, eu cuido dos filhos, eu cuido da casa, eu faço eventos, mas eu sinto uma tristeza sempre profunda, um desânimo. Isso todo dia não? A distimia, todo dia ela bate na sua porta, em algum momento ela bate na sua porta. Um sono, a pessoa acorda num cansaço, por mais que tenha dormido, é como se o sono não fosse reparador. Né? Então ela acorda cansada, não tem disposição, simplesmente vai. Colocou o automático, o botão automático e seguiu. Porque realmente a gente tem alegria de estar vivo, tem alegria, tem prazer de dançar. Mesmo com todos os problemas, pelo amor de Deus, gente. Mesmo com todos os problemas. Então, quando que a pessoa entende que isso não é legal? Ou às vezes nunca teve o contato com isso, porque não entende que a vida é assim. Então as pessoas precisam começar a entender que se você está nesse estágio de piloto automático, estou fazendo simplesmente por fazer, realmente precisa ser olhado essa sua narrativa com atenção. E de onde surge a distimia? Ela vem de algum lugar ou não? Pode ser. Pode vir uma questão genética, né? Ou um pai ou uma mãe, sim, já ter tido algum tipo de depressão e aí passa. Pode ser algum evento específico, como um luto, uma perda de um emprego, né? Situação financeira. Também, pode sim desencadear. E aí a questão é, às vezes tem uma depressão e a pessoa, perdi um emprego, fiquei acamada. E ficou por um período. Mas não vai trazer o outro emprego, hein? Nem pagar a conta, só para avisar. Mas tudo bem, respeite esse seu momento, só para avisar. Mas a Deve ser muito difícil ser psicóloga, né? Porque é se prazeroso. eu fosse psicóloga, e você vai ficar aí deitado. Eu sei que tem gente que não consegue, que às vezes é mais forte que a pessoa. Eu convivi com isso, pelo menos eu achava, levanta, meu filho, tem boleto, tem louça, vambora. Mas eu sei que às vezes é mais forte, é químico. Mais forte. Então a gente fala brincando aqui, mas com todo respeito, tá, gente? Tô brincando. Porque tem gente que realmente não consegue. E tem gente também que fala, então tá, agora eu vou me entregar. Então é esse desafio de saber quem tá se entregando, né? E de quem realmente está com um problema químico. Sim, né? sim. A gente tem o tratamento também. Cadê o tratamento? Coloca aí na tela, por gentileza, da distimia. Bom, a primeira coisa, eu coloquei cinco tópicos que são os mais importantes. Primeira coisa, tá sentindo essa tristeza, não tem prazer em nada, em absolutamente nada. Eu tenho uma paciente que é bem legal o relato dela, que ela morava numa casa no sul e ela comprou uma casa dos sonhos. Comprou a casa, colocou piscina para as filhas, enfim, foi a casa dos sonhos. E ela relatava para mim, Gisele, eu não sinto felicidade. Eu não tenho alegria. Será que eu sou ingrata? Eu não tenho gratidão. Ainda fica se cobrando. Ainda se culpava. Então, a culpa é a pior coisa, né? É a pior coisa. Porque a culpa, ela vai te colocando num lugar de inferioridade e de vitimismo. E de ingratidão. E às vezes você quer ser grata, mas não consegue, né? Tem a medicação também. Hoje em dia, né, a gente estava até conversando lá, o Danilo, lá no almoço. Lá na cantina. A gente tá falando de medicação, ele fala, ninguém precisa de remédio, hoje todo mundo tem TDAH. Muita gente tá contra o remédio, porque tá falando que todo dia a gente tá descobrindo, a gente conviveu com TDAH, ansiedade e vários transtornos e não tomar remédio. Hoje todo mundo toma remédio. Tem a medicação ali que eu tô vendo como tratamento. Em que momento que você acredita que a pessoa precisa, né, que tem que entrar com um remédio? A ajuda medicamentosa, ela vem no momento onde várias ferramentas foram utilizadas na psicoterapia e não foi efetiva. Então, a intervenção medicamentosa, ela vem para isso. Então, a pessoa toma um medicamento, ele age, ele tem uma função química, sim, no seu organismo, e aí o corpo começa a reagir a essa medicação, a essa droga. Porém, tem uma coisa que você falou importante. Psicoterapia, medicações, esses 5 passos, ele não vai ser resolvido, não vai ser efetivo se você não tiver a ação.
a ação de levantar para pegar o medicamento, a ação do fazer. Então, uma pessoa só sai do estado de depressão com ação. Isso é bem importante o público entender. E às vezes você fala assim, mas eu não tô conseguindo fazer grandes coisas. O fato de você levantar da cama, por isso que às vezes a pessoa fala, mas eu não tô fazendo nada, tal. Né? Você, às vezes, pra pessoa, é um esforço levantar da cama, escovar o dente, caminhar, ligar pra alguém, ler alguma coisa. Então, se parabeniza. Nossa, eu consegui levantar. Né? Porque a gente fala, levantar da cama, todo mundo levanta. Não funciona assim. Tem gente que tem esse esforço enorme. Então, se parabeniza. Você que cai com essa tristeza profunda, né? Enfim, e não consegue, fala, poxa, mas eu tô me esforçando, não consigo. Mas vai que vai. Chama por Deus, todos os santos, enfim. E levanta da cama e faz um... Acho que quando você faz um, você já manda pro cérebro conseguir. Exatamente. Aí você faz outro, consegui também. Outro, consegui também. Perfeito. Quando você vê, você já tá de pé. Exatamente. Né? Assim então, a ação é uma ferramenta importantíssima. Já na depressão, né, que a gente fala depressão persistente, que é a distimia, a ação, a pessoa até faz. A pessoa tem até a ação, mas ela não tem o humor, a alegria de fazer. Tá. Né? E aí, a depressão é diferente. A depressão ali é tem diferente. também mudanças comportamentais, ou seja, o que te, né, te leva a ficar naquele estado. E coisas que te tiram daquele estado. Alimentação. O básico que a gente já conhece. A gente acha que todo mundo sabe, porque a gente sabe, mas vamos falar. Vamos falar. Atividade física, todo dia já fala isso. Todo dia. Atividade física, uma boa alimentação, porque muitas vezes a pessoa tá com depressão, tá nessa distimia, acaba comendo tudo desregrado, não toma água, não faz uma atividade física, não põe o corpo em movimento, e corpo em movimento ele ativa serotonina, dopamina, que são hormônios da felicidade, os hormônios que fazem. Então, sim, é importante ter essas mudanças comportamentais. E eu digo assim, eu vou me matricular amanhã na academia. Não, dá para você fazer as atividades em casa. Pega vidrinho, tem uma paciente minha que ela começou fazendo com vidro de shampoo. Pegava os vidrinhos de shampoo, começa com o que tem. Faça o melhor, né? O que você tem sempre com a condição que você tem. Sim, eu vi ali também rede de apoio, porque muita gente, né, fazia que nem eu. Levanta aí, meu filho, levanta dessa cama, que é preguiçoso, que não sei o quê. E não funciona assim, né? Não. A gente acha que até piora, porque a pessoa fala, mas eu tô tentando, né? Mas eu, enfim, tem que ter uma certa delicadeza aí, uma empatia, quando a gente tiver alguém que tem essa distimia. Mas eu não posso ter tristeza, eu tenho um boleto pra pagar. Muito bem, mas tem gente que não consegue, gente, mesmo, né? Pagar o boleto, não consegue levantar, então tem que, acho que, respeitar esse estado aí. Cada pessoa é uma pessoa. Então, às vezes você tem 2 filhos, os 2 filhos são totalmente diferentes, né? E foram criados na mesma casa, saíram do mesmo pai, da mesma mãe, então, enfim. A rede de apoio, ela vai muito na questão de... falarmos sobre pessoas que estão ao seu lado, você se apoiar em amigos, né? Ter aquela pessoa assim que te põe para cima, porque a gente tem pessoas que você conta alguma coisa, em vez da pessoa te colocar para cima, o que ela faz? Ela te põe para baixo. Então, não é funcional também, né? Então, tem uma rede, faça uma rede de apoio mais sólida. Aquela rede de apoio que você pode, assim, sabe aquela rede de apoio da academia? Não quero ir para academia, aí você liga para um amigo, a pessoa te impulsiona, vamos? Então, faça esse tipo de amizade que te ponham para cima. Bom, tem um último item que a gente vai colocar a lista ali, que eu não lembro, não memorizei. Mas a gente sabe que a depressão tem até cura, mas você tem que ficar aí atenta se ela não vai voltar. Tá? É uma coisa que você tem que estar sempre atento. A distimia também? Também, a distimia também. A gente está falando no último sobre tempo de tratamento, que exatamente responde essa sua pergunta. Por quê? As pessoas acreditam que tempo de tratamento na terapia ou até na intervenção medicamentosa é algo rápido, mas o nome já fala, tratamento é algo que leva um tempo. Então, a gente precisa ter essa consciência que se você estava 2 anos ou mais nessa condição de tristeza, é um tempo que vai levar para você sair dessa tristeza e até o seu corpo entender como funciona nas novas regras. Né? Você não precisa mais dessa tristeza para se apoiar. Exatamente. Né? Então, isso como vale para tudo, eu acho. Tudo. Né? O novo estado, mesmo que seja... Ó, que loucura, porque a gente se acostuma, se adapta com tudo. Casamento ruim, relação ruim, trabalho ruim, amigo ruim. Então, aí quando você se livra, né, dessas coisas, algumas pessoas sentem falta. Parece que, não, e agora, como é que eu vou viver sem essa coisa ruim? Né? Porque assim, acostumou tanto que não consegue. Então tem que dar um tempo aí pro seu corpo acostumar com as coisas boas. Eu acostumo rapidinho com coisa boa, gente. Me bota aí pra você ver no avião e me manda lá pra Salvador. Rapidinho eu acostumo.
Ainda todo mundo, né? Coisa boa. Todo mundo costuma. Gisele do Vale, rede social na tela, por gentileza. Vamos colocar a rede social da Gi. Hoje em dia, o que tá mais pegando, assim, no geral? Ansiedade, depressão, TDAH? Então, você sabe que tem muita... O TDAH tá bem na moda. Às vezes eu recebo pacientes... Eu recebi um paciente falando que ele estava com TDAH e, na verdade, era uma depressão. E ele queria porque queria ser TDAH. Será Então... Mas é tão ruim ser TDAH? Tem muitas vantagens ter alguns transtornos, né? Mas, assim, é super adaptável. Os TDAHs, eles têm hiperfocos TDAH maravilhosos. confundir com depressão, como é que é isso? Ele tinha... Ela vai ter que voltar. Toda vez que ela vem, eu falo, agora você volta pra falar disso. Como assim? Depressão e TDAH é coisa muito diferente. Mas muitas as comorbidades dos transtornos, eles super se parecem. Então, dentro do TDAH existem hiperfocos, como dentro da depressão também existem hiperfocos. Muitas pessoas não conseguem sair da depressão porque fica lá maratonando, né, o Game of Thrones a vida inteira, o dia inteiro. Tô maratonando Dona Beija. Será? Enquanto eu não terminar de assistir Dona Beija, eu não sossego. Mas eu tenho um pouco disso, às vezes eu passo... O final de semana maratonando. E aí é uma fuga da depressão para poder ficar em casa, não o hiperfoco do TDAH. Então a característica é o hiperfoco. Exatamente. Ela vai voltar para falar sobre depressão e TDAH. Oh, meu Deus, não tem fim. Gi, muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Daqui a pouco tem tendências de decoração de Páscoa. Rose Chaves, nossa arquiteta, já tá prontinha ali e vai trazer pra gente uma mesa linda. Dá 2 minutinhos aí que a gente volta já já. Times when